Você já reparou na imensa variedade de livros infantis numa biblioteca ou livraria? E aí, como escolher o primeiro livro do seu filho dentre todas as centenas de opções? Eu sou a Fafá, do canal Fafá Conta, e nesse vídeo eu vou dar algumas sugestões para você poder escolher aquele que pode ser o primeiro de muitos livros dos seus futuros leitores. Eu costumo pensar nos livros e nas histórias como fontes de alimento. Assim como existem alimentos nutritivos e outros com baixo valor nutricional, com os livros é a mesma coisa. Só que para você reconhecer um livro como nutritivo ou não, é preciso antes reconhecer os ingredientes que compõem ele, como boas narrativas, imagens não estereotipadas e texto de qualidade, que não abuse de diminutivos, nem infantilize ou subestime a inteligência das crianças. Ofereça bons alimentos e boas leituras. Sabe, os bebês leem o mundo e tudo que existe nele. A natureza, os objetos, o ambiente e principalmente os pais e outras pessoas com quem eles convivem. Eu tô falando de bebês porque eles podem ter contato com o universo da literatura logo cedo. Na verdade, os bebês podem começar a ter contato com os livros ainda na barriga da mãe, sempre que ela lê uma história para eles. Uma opção bem comum de oferecerem para bebês são livros cartonados, aqueles com as páginas bem durinhas e que geralmente apresentam a palavra e o objeto correspondente a ela, como a palavra bola e o desenho da bola, lápis e um desenho do lápis, boneco e uma boneca. Isso tudo a criança vai aprender com os objetos que serão apresentados para ela com o tempo. Não precisa de um livro para isso. Também é comum oferecerem os livros sensoriais, aqueles com texturas para mostrar o que é areia, o que é grama, como é o pelo do cachorro. A não ser que esses livros tragam elementos importantes para se contar aquela história, todas essas texturas e sensações a criança vai aprender no dia a dia, manuseando a grama e a areia de um parque, por exemplo, ouvindo o som dos pássaros e assim por diante. Deixe que o mundo forneça essas sensações e reserve para os livros uma missão que tem muito mais a ver com eles: arte e cultura. Tá, Fafá, mas até agora você só falou do que não escolher como opções de livro. Então, o que escolher? Bem, não é que você não deva oferecer os livros que eu citei, mas não se limite a eles. Eu costumo indicar livros que tenham narrativas, histórias, mas livros com narrativas para bebês? Ué, e por que não? Desde cedo eles já começam a entender que existe um mundo incrível a ser desbravado e conhecido. Também é nesses momentos que os bebês percebem que existe um adulto que está 100% presente para eles e contando uma história num momento gostoso que traz diferentes sensações e reações. Riso, espanto, suspense, tristeza, alegria. Mas as histórias não precisam ser contadas apenas por palavras, sabia? É muito importante ler imagens e existem diversas histórias visuais interessantes nos chamados livros-imagem. Aqueles livros em que a narrativa, a história, é toda contada pelas ilustrações, sem que tenha um texto escrito pra gente ler. A gente pode fazer assim uma relação entre o cinema mudo e o cinema falado para entender melhor. No cinema mudo, a gente pode entender muito bem o que está acontecendo, né? Nos livros-imagem também. Bem, livros-imagem também podem ser uma ótima opção de livros. Uma coisa é certa: os livros cartonados são bem resistentes a puxões e mordidas. E como eu já disse antes, a gente não precisa se limitar a eles com medo de que a criança acabe fazendo outros livros mais frágeis em pedaços. Nessa fase oral, as crianças vão colocar objetos na boca, não tem jeito. Elas também ainda estão adquirindo novas habilidades e desenvolvendo a coordenação. Você pode guardar os livros mais delicados para ler junto com eles e de vez em quando deixar que eles manipulem esses livros. Apenas lembre-se de orientá-los com carinho. Pegue com cuidado ou não faça assim porque assim pode estragar o livro. E é assim que eles vão aprender a manusear os livros, observando o seu exemplo e tendo a oportunidade de experimentar também, sempre com carinho, paciência e afeto. Uma dica que eu gosto muito vem da Yolanda Reyes, especialista em literatura, escritora e referência em literatura infantil. Ela fala sobre o enxoval literário. Isso mesmo, um enxoval tem roupas, fraldas, cama, brinquedos, mas poucas pessoas pensam num enxoval de histórias.
Se você tiver essa oportunidade, comece desde cedo a criar um enxoval com alguns livros para que a criança chegue ao mundo com um repertório rico à disposição dela. Por fim, uma dica que é essencial: se achar o livro ruim, bobo ou não gostar dele por algum motivo, o bebê provavelmente não vai gostar também da leitura. Agora, se você gostou, se identificou com o livro que tem nas mãos, tenha certeza de que ler para ele será uma experiência divertida e muito prazerosa. Afinal, você vai ler com o bebê. E isso tem que ser gostoso para você também. Você precisa gostar do livro que vai ler para os seus filhos, até porque ele vai pedir para repetir a leitura muitas e muitas vezes. Escolhendo um bom livro, ele poderá acompanhar a criança por toda a sua infância. Vai por mim. Agora conta pra gente na Rede de Carinho qual foi o primeiro livro que você leu para uma criança. Você lembra? Eu quero saber. Que vocês tenham ótimas leituras juntos. Um beijo, tchau e até a próxima.